Estamos aqui no nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título A Doutrina que dá vida e expulsa os demônios. Nosso texto principal está localizado no livro de 2 escreveu São João, capítulo 10, 9 e 10, que nos diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e obedecem. Nossos objetivos para esta lição são compreender a autoridade da doutrina de Cristo, conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem e saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios. Caro professor, essa lição é muito importante porque nós estaremos trabalhando sobre a doutrina de Cristo, como nós já vimos trabalhando nos demais nas demais lições, né? Nós já vimos a doutrina de Moisés, as falsas doutrinas, a doutrina e o amor pelo Senhor e a doutrina de Jesus Cristo, ele que foi o nosso maior exemplo de autoridade e trouxe as maiores doutrinas que nós cremos e praticamos a partir da sua palavra, né? Nossa lição tem o seu texto bíblico em classe, localizado no livro de São Marcos, capítulo 1, do 21 ao 28. Vocês podem fazer essa leitura com seus alunos de forma alternada, voluntária, ou ainda em forma de coro, né? E nós temos 3 grandes tópicos da lição, que é o tópico 1, a autoridade da doutrina de Cristo, tópico 2, a doutrina de Cristo dá vida ao homem, e por fim, nosso terceiro tópico, a doutrina de Cristo e os demônios. Então, só para relembrar, né, sempre traga aos seus alunos o conceito, a etimologia da palavra doutrina, né? A palavra doutrina, ela vem de doctrina, né, que é do grego, e que significa ensino. Então, a doutrina nada mais, nada menos é do que o ensino, que é aquilo que conduz a um indivíduo a uma mudança de comportamento a partir daquilo que é ensinado, transmitido por alguém que tem o domínio, que tem a condição e a capacidade de transferir esses conhecimentos. Nós conhecemos a lei mosaica, né, da doutrina do Antigo Testamento, e nós vimos que Cristo, né, ele veio na Nova Aliança como este principal, né, ator que vem aí mostrar, né, a doutrina que é exatamente do Evangelho, aquilo que nós temos a partir da Nova Aliança. Então, se Moisés ele é considerado um tipo de Cristo, foi porque ele exatamente preconizou as doutrinas da época da lei, que eram necessárias, mas a partir de Cristo, seu sacrifício vicário na cruz, nós também temos doutrinas. E aí Cristo, só para deixar claro, ele não anula, né, as doutrinas da lei. Ele não veio para destruir a lei, e sim para cumprir a lei. E aí ele pega os 10 mandamentos e ele resume em um único desdobrado, né? Em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, juntando esses 2 mandamentos, nós conseguimos cumprir todos os mandamentos da lei mosaica, né? Então, é muito importante que o professor faça esse panorama para os seus alunos e faça com que eles reflitam sobre a doutrina, sobre essa palavra, né, que traz aí uma raiz de origem didática, ensinadora, certo? No nosso tópico 1, nós temos aqui a autoridade da doutrina de Cristo. E aí nós trazemos outra palavra aqui, conforme nosso autor traz, né, da lição, que é o conceito de autoridade, que é um termo abrangente, né? E ele diz que, no caso de Cristo, fala da fonte divina, o que faz ser digna de toda a aceitação. E, inclusive, cita aqui o episódio, né, quando Cristo estava doutrinando e alguns de seus discípulos se afastaram e os mais próximos chegam e perguntam, né? Pedro diz, né?
Pedro diz que as palavras de Cristo eram muito duras, eram difíceis de aceitar. E Jesus questiona Pedro e pergunta: queres ir com eles? E ele diz: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Pedro e os demais discípulos mais próximos de Cristo sabia que, apesar de alguns ensinamentos serem considerados difíceis de praticar, né, quando Cristo diz, por exemplo, que bens tenhais, né, caso você amar aquele que vos ama. Mas eu digo, amai os vossos inimigos. Então, quando nós pensamos humanamente nessa prática, né, que Cristo ele diz, humanamente é impossível praticar. E essa é uma das causas, né, que os discípulos questionavam, né, essa atitude de Cristo, as palavras de Cristo, mas eles reconheciam ao mesmo tempo que não tinha outro lugar senão aos pés do Senhor, aos pés de Cristo, para que eles pudessem crer, serem salvos, porque a essa altura, né, eles já sabiam que Cristo era o Messias, o Salvador. E aí essa autoridade de Cristo é uma autoridade, né, em todo o seu ministério nós podemos ver que Cristo ele é manso e humilde de coração, mas isso não anula a sua autoridade divina, porque ele diz: todo o poder o Pai me deu, na terra como no céu. Então, Cristo ele deixava claro da origem, né, aquilo que era dado por Deus e a sua atuação humana para trazer para nós as doutrinas do Novo Testamento. E aí, no subtópico 2, a autoridade tem um propósito, né, de habilitar os discípulos a cumprirem sua missão. E ele diz, né, em meu nome vocês farão sinais, maravilhas, prodígios, expulsarão os demônios e farão obras maiores do que a minha. Porque Cristo, ele tinha a intenção de preparar os discípulos para que no momento posterior ao seu retorno aos céus, a sua ressurreição, os discípulos pudessem ser capacitados para conduzir, para prosseguir o trabalho do Senhor. E se nós seguirmos para o livro de Atos, nós vamos ver que isso acontece. Porque com a vinda do Espírito Santo, eles foram cheios e foram dotados, capacitados para reproduzir, né, as obras de Cristo, as doutrinas de Cristo e obras ainda maiores, que foi exatamente o que aconteceu com os discípulos que se tornaram os apóstolos, né, para prosseguir ali a obra. E essa autoridade, no subtópico 3, ela é confirmada, né, para que fossem confirmadas pelo povo, porque Cristo ele não só falava, ele curava, fazia e se confirmava as palavras. E ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que nós dizemos isso? Né? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 29, menciona porque os escribas eles tinham aquele ensinamento da boca para fora. Eles não viviam aquilo que eles ensinavam. Eles não tinham condição de ser exemplo. E Cristo dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Cristo, ele tinha exemplo para dar. Ele, como homem, na sua materialização carnal, ele tinha exemplo para dar. E aí é um ponto muito importante para quem doutrina, né? E ainda nós devemos enfatizar para os nossos jovens. Aquele que pretende seguir, né, o ministério eclesiástico, o pastorado, ele precisa compreender que mais do que ensinar a palavra, é preciso praticar. A própria palavra diz: aquele pratica e depois ensina, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Porque como eu vou dar o exemplo? Como eu vou mostrar em vida aquilo que eu estou pregando? Eu não posso dizer faça se eu não faço. Então, o próprio Cristo, ele tinha uma prática. Ele não só falava, como ele fazia. Mesmo sendo Deus, ele, como ser humano, dava o exemplo. Um exemplo disso é o batismo nas águas. Cristo não tinha pecados para que fosse sepultado em águas os seus pecados, mas ele batizou-se em águas, submetendo-se a João Batista, que era aquele que batizava. Por que Cristo fez isso? Para deixar o exemplo para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, Cristo, humanamente falando, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha vindo fazer na terra para que nós pudéssemos seguir os seus passos, mesmo sendo falhos, mesmo tendo pecados, mas nós compreendemos que a graça dele está sobre nós e nós temos condição
condição pela graça, por meio da graça, de nos portar e nos conduzir doutrinariamente correta, né, através da palavra, por meio de Cristo. E assim também formar, por isso que ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele deixou uma ordem, olha, eu não quero só que vocês sejam salvos, eu quero que vocês sejam salvos e façam novos seguidores, e esses seguidores façam outros seguidores, discípulos de todas as nações. Então, é um ponto muito importante nesse tópico 1. No nosso tópico 2, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. Se nós olharmos na declaração de fé, né, nós temos aqui na página entre 52 a 55, 56, nós vamos ver a natureza de Cristo, né? O seu ministério terreno, o significado de Cristo, a humanidade de Cristo, a deidade de Cristo. E esse é um princípio. Por que nós trazemos a declaração de fé sempre em nossas lições? Porque aqui está sintetizado, né, todas as doutrinas, aquilo que nós cremos, né? E o que é doutrina? É tudo que está na Bíblia, né? A doutrina são verdades, são ensinamentos que nós devemos crer e praticar, né? E aqui ele vai trazer sobre a doutrina de Cristo. O que difere, por exemplo, a doutrina de Cristo da doutrina de Moisés, da doutrina de outros profetas, né, que trazem aqui a de Paulo, por exemplo? Cristo, ele veio, né, ao mundo com uma missão: salvar a humanidade. Nenhum outro profeta, nenhum outro apóstolo veio com essa missão, apesar de que Moisés ele é considerado um tipo de Cristo, né? Moisés ele veio como o remidor do povo, ele veio para o resgatador do povo, mas ele não salvou o povo, né? Ele livrou com a ajuda de Deus. Mas Cristo sim, Cristo ele veio com uma missão de salvar aquele que se havia perdido. E aí no nosso tópico 2 ele fala sobre a morte espiritual. Lá desde o Jardim do Éden, né, nós temos o homem, ele morreu espiritualmente a partir da entrada do pecado no seu DNA, né? A entrada do pecado no mundo. E aí, que Deus, né? Ele, pela desobediência, Deus pela sua santidade, ele não tolera o pecado. E por essa razão, por amor ao homem, ele envia um que seria capaz, né, de redimir e resgatar esse homem desse pecado, né? E ele diz, o inimigo de Deus, né, faz o inimigo homem de Deus, que pratica tudo que desonra e contraria o Senhor, e somente o Espírito pode reverter essa situação. Então, o homem na sua condição atual, a partir do momento em que o homem nasce, com ele já está o pecado. Ah, mas uma criança? Não. Ele nasce já com uma predisposição ao pecado, é um DNA. E logo ele vai acontecer. Assim como a criança está com predisposição para andar, né? Ele nasce, daqui a pouco ele vai ficar em pé, vai andar, é natural. O falar também é natural, assim também é o pecado. O pecado, ele é inerente ao homem. Então, o homem que é homem, nascido de mulher, ele vai pecar em qualquer momento. E esse pecado, ele afasta o homem de Deus, ele transgride, né, um relacionamento. E aí Cristo, ele dá vida. E que vida é essa? A vida é eterna. Então Cristo, ele veio, né, para que através do seu sacrifício, caso nós aceitemos, porque há também o livre-arbítrio, nós aceitemos, e quando nós aceitamos, nós passamos a ser regenerados e assim ter uma vida com Cristo, uma vida que nós não tínhamos caso nós não tivéssemos aceitado o seu sacrifício na cruz. Então, quando nós aceitamos, nós passamos, né, a reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Vale lembrar, gente, que aqui é importante o professor relembrar o plano da salvação. Ora, o plano da salvação parece ser muito simples, algo dito a crianças desde o seu primeiro momento, né, na igreja. Nós temos lá o livro Sem Palavras, que nós vamos falando do plano da salvação, mas não podemos tomar como ponto de partida que todo jovem conhece o plano da salvação. Por quê? Porque nós temos jovens que passaram a aceitar Jesus já na sua adolescência e juventude, ou que não tiveram uma base
cristã, com pais e mães cristãs que passaram essa base bíblica do plano da salvação. Então é importante que o professor pergunte em sala, né? Vocês conhecem o plano da salvação? O que é o plano da salvação? E relembre para que aqueles que não saibam, possam compreender ou possam estudar mais adiante para compreender, mas que o homem ele só passa a ter vida se ele crer no sacrifício de Cristo. E aí no subtópico 2 ele vai dizer, e que vida é essa? A vida de Cristo, né? Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo como fruto da reconciliação adquirida no sofrimento da cruz. Por isso que Paulo dizia, pregamos a Cristo crucificado. O evangelho sem cruz, ele não funciona, porque ele não leva Cristo a dar a vida pelo pecador. Então, o evangelho é Cristo crucificado. É por isso que o apóstolo Paulo ele enfatiza o tempo todo essa condição. E essa é a vida de Cristo em nós, né? Por isso que ele disse a Nicodemos que ele teria que nascer de novo para que ele pudesse alcançar da água e do Espírito, para que ele pudesse alcançar a sua vida com Cristo, né? E aí a doutrina, né, da vida no subtópico 3 fala sobre os ensinamentos. Cristo, ele não tem, na verdade, no livro de Mateus, ele vai fazer toda uma série, né, de pregações, dos sermões, e ali vão estar muitas das doutrinas que Cristo traz. Mas Cristo ele não concentra as doutrinas todas em um único momento. Ele sai a partir da vivência com os discípulos. Em vários momentos ele traz verdades, ele traz doutrinas que são resgatadas e são trazidas para nós, né? Quando ele diz, né? Aqui o autor ele dá vários exemplos, você pode citar para os alunos, né? Ele fala do filho pródigo, da mulher samaritana, na mensagem que pregou após a multiplicação de peixe, na conversa com Marta, dentre tantos outros, né? Esse texto, né? Espírito e vida, quando ele fala, né? Lá no livro de São João, ele diz, né? Que Jesus, né, o fato de suas palavras produzirem vida. Portanto, a resposta é que a nova doutrina é essa, é a doutrina de vida. Então, quando ele conversa com a mulher samaritana e ele diz, ora, se tu soubesses quem é que te pede dessa água, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida eterna. Porque ele estava falando de vida, ele não estava falando de uma mera água que sacia a sede temporariamente. E aquela mulher só então entendeu e foi correndo anunciar que tinha conhecido o profeta, que tinha conhecido o Messias, que era o próprio Cristo, que tinha dado vida a ela quando ela não tinha vida. Então é muito importante resgatar esses conceitos e trazer à luz, né, da palavra, que doutrinas são essas que Cristo trazia para nós. Doutrina que dá vida, nós já vimos, e expulsa os demônios, né? E aqui no subtópico diz, doutrina de Cristo e suas obras. Jesus Cristo se manifestou para fazer as obras do diabo. E é lá na nossa lição, na entrada da lição, nós vemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Já está deixado em ordem, né? Clara lá, para que o diabo veio fazer. E Cristo, ao vir ao mundo, ele veio para destruir essas obras, fazendo o bem, curando os oprimidos, anunciando o evangelho. Então, Cristo, as obras que Cristo fazia sempre estiveram conectadas, né, junto às mensagens e seus ensinos. Então, quando Cristo curava, ele sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Então, ele sempre também, às vezes, criticava, por exemplo, uma ação no sábado. Cristo curou o paralítico no sábado. E os fariseus diziam, é lícito carregar a cama no sábado? E aí, eles questionam mais a lei, aquilo que não estava sendo cumprido, do que o milagre que havia acontecido na vida daquele homem. Então veja como Cristo o tempo todo ele se coloca ali. Cristo poderia ter curado aquele paralítico na sexta, ou na quinta, ou na terça-feira, mas ele curou no sábado exatamente para confrontar, né, que a doutrina de Cristo, a cura, a libertação está superior a qualquer regra, né, regras que são impostas. E aí, cuidado, né, para apresentar ali ao seu aluno a diferença entre doutrina e regras que são colocadas a partir de uma instituição,
né? É importante dizer que a doutrina, ela não passa, a doutrina ela está arraigada na palavra, ela não passa. A regra, a norma, ela é passível de mudança, ela é passível, ela funciona na década de 80, pode não funcionar nos anos 2000 e muito menos nos anos 2021, 22, né? 23, 24, e a doutrina de Cristo não. Por isso que ele diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque Cristo, ele tinha ali, junto aos seus discípulos, que passar algo que fosse eterno, para que seus discípulos, ao pregar o evangelho, eles tivessem condição, né, de prosseguir com aqueles valores que transcenderiam o tempo. A doutrina ela transcende o tempo e o espaço. Veja que a doutrina de Cristo ela pode ser aplicada para nós no Brasil ocidental, ela pode ser aplicada na Ásia, ela pode ser aplicada na África, basta que nós creiamos naquilo que a palavra nos oferece. A regra, a instituição, a norma não, ela é passageira e ela muda no tempo e no espaço. E aí é muito importante mostrar isso. E Cristo, né, mais adiante, ele vai estabelecer uma relação muito forte com o ato de expulsar demônios, né? E aí a gente pode dizer, isso não existe nos dias de hoje, isso não é normal, isso foi na época de Cristo. Gente, se nós, né, se nós, enquanto professores, não acreditamos, né, que o reino espiritual ele é real, as hostes, as potestades são reais, nós não teremos subsídio suficiente para dizer aos alunos que nós temos poder dado por Cristo para expulsar demônios. E nós vemos que o reino espiritual ele existe, o reino espiritual ele acontece hoje, né? E o apóstolo Paulo nos diz no livro de Efésios que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades, né, no reino espiritual. E ele diz para nós tomarmos a armadura. E uma das armaduras que ele pede que nós tomamos é a espada, que é a palavra. Então, através da palavra, nós temos munição suficiente para lidar com as hostes espirituais da maldade e do maligno. Tem um livro muito interessante que eu queria mostrar, do nosso pastor Tiago Rosas, né, que é Biblifixe. É muito interessante, por quê? Porque esse livro, ele nos mostra, né, a importância do jovem, do professor, do aluno, mas assim nós vamos enfatizar os jovens, do estudo da palavra, para que ele possa se fortificar e combater os falsos ensinamentos. Nós já vimos nas lições anteriores, né, que os falsos ensinamentos estão aí o tempo todo para poder ganhar os jovens que têm a raiz fraca, né? Não tem ainda uma sistematicidade na palavra. Então, a proposta do livro é por que estudar a Escritura, por que se embasar na palavra, nas doutrinas de Cristo, para que nós possamos estar fortificados e termos condições de expulsar os demônios, né? E aí ele diz aqui, depois de uma expedição missionária, os discípulos deram o seguinte relato: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Os discípulos estavam corretos, mas ao realizar milagres, inclusive libertando espíritos, Jesus disse, né? O domínio de Jesus estava sobre o demônio, advém de sua autoridade bem conhecida. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, Jesus não interrogou nem estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que sua autoridade fosse confirmada pelo diabo. Então, embora o diabo ele crê e estremece, né? Cristo ele expulsou, ele não quis conversa, né? E os discípulos estavam ali às vezes entusiasmados porque também a partir do nome de Jesus eles também conseguiam expulsar. E nós temos condição, mas isso não é motivo para nós nos ultrajarmos, tirarmos vantagem sobre isso. Né? Como Simão, ele veio, o mágico, perguntar a Paulo como é que ele fazia para adquirir aquele dom, por quanto ele comprava aquele dom. Então é importante, né, nós entendermos que faz parte do nosso ministério e que os demônios se sujeitam através do nome de Jesus. Não é pela nossa natureza ou por um relacionamento especial que nós temos com o Senhor, mas sim porque o nome dele é sobre todo nome e nós podemos, em seu nome, expulsar os demônios nas hostes
malignas, né, do reino espiritual. É muito importante que nós tenhamos isso em mente e passemos isso para os nossos alunos. Agora, nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação? Se ainda não fez, dá tempo. Convide aquele jovem que está com pouca participação no EBD ou ainda aqueles, né, que estão com a frequência baixa, frequente, né, ali, mas nem tanto, para que eles voltem a participar e participem da EBD, certo? Por quê? Porque é muito importante que ele esteja acompanhando toda a lição para que ele venha compreender, né, aquele tema central trabalhado ao longo do trimestre. Então, aqueles 5 minutinhos que você tem na sua congregação, fale com o seu dirigente. Você também pode fazer uma visita na oração da mocidade, também no ensaio de jovens, para que você faça esse convite e eles possam estar participando da EBD na sua sala. Então, não deixe de fazer o momento EBD. Agora, nós vamos para o nosso subsídio didático-pedagógico, nosso estudo para professores. É muito importante, caro professor, que nós sempre tenhamos em mente, né, alguma atividade, alguma dinâmica para trabalhar com a lição que está sendo ministrada durante a semana, né? Nessa lição, na página 47, nosso autor ele traz alguns questionamentos que você pode fazer em sala, né? Uma sugestão pedagógica. E ele diz, né? Quais são as nossas atitudes que proclamam a Cristo? E aí você faz essa pergunta, observa as respostas, né? E depois nós temos aqui alguns elementos, né? Por exemplo, atitudes que proclamam a Cristo, testemunho de vida, uma vida íntegra, que não faz mal ao próximo, e uma vida que expressa amor e bondade com a autoridade de Jesus Cristo. Então, esses são modos também de nós proclamarmos a Cristo, né? Interessante. E aí, como sugestão nossa dessa semana, é importante nós frisarmos o embasamento desses jovens nas doutrinas bíblicas, né? As doutrinas bíblicas, elas movem, né? Elas nos fazem ter um subsídio, uma raiz, para que nós não venhamos ser corrompidos por outras falsas doutrinas, como nós já estudamos aqui na lição e em trimestres anteriores também, porque algumas teorias, algumas falsas doutrinas, elas entram sorrateiramente dentro da igreja. E aí é muito importante nós resgatarmos, né? E aí nossa atividade é o seguinte: você vai solicitar aos jovens que eles relatem doutrinas bíblicas explícitas de Cristo. Quais são? Então, os jovens vão citar, você pode pegar 3 a 4 jovens, né? Se você tiver um quadro, que aí é o ideal, né? Você pode escrever que doutrinas são essas, né? Que Cristo traz através do seu ministério, né? A doutrina da salvação, que está ali, é um exemplo, dentre outras, né? E aí você pode trazer e pedir que os seus alunos façam esse levantamento. Em primeiro lugar, para saber se o aluno sabe o que é doutrina, e outro, para fixar o conteúdo desta semana, de forma que eles compreendam a importância de se estudar as doutrinas, né? E dizer que expulsar os demônios também faz parte da doutrina de Cristo. Então, é muito importante, não deixe de trabalhar com seus alunos. Então, foram esses nossos subsídios bíblicos, doutrinários e pedagógicos do nosso estudo para professores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula no domingo.